pessoal, tudo bem? Professor Willis dos Santos Lúcio para mais um vídeo. Hoje falaremos sobre tecnologia da informação, sobre os tópicos de ferramentas de gerenciamento empresarial e indicadores de desempenho. Eu tenho uma aula onde eu falei toda a parte teórica de indicadores de desempenho e de KPIs, os Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de desempenho. Falei principalmente sobre indicadores de desempenho utilizados em processos logísticos e processos de produção e passei alguns modelos de KPIs também, né? E hoje nós iremos rever a aplicação desses KPIs por meio do software de edição de planilhas eletrônicas Excel e corrigir o exercício proposto na aula. Então vamos lá. O vídeo que fala sobre esses conceitos, sobre toda essa parte teórica, aparecerá aqui no canto superior direito o link que direciona para esse vídeo da parte teórica e hoje vamos efetivamente à parte prática. Vou colocar aqui então na planilha. Essa planilha eu apresentei na aula teórica, onde eu mostrei um KPI de acuracidade no inventário. Então eu tenho aqui vários itens, vários SKUs do meu armazém, tenho o que foi contado no inventário físico e o que tem registrado no estoque sistêmico. Tenho aqui a minha meta, que é de 95% de acuracidade, e tenho aqui o indicador item a item, correto? E tenho aqui também uma tabelinha, né, para ter uma visão mais sobre volume. Então, ó, o item A, por exemplo, foram contadas 1.250 unidades, porém no estoque físico constava-se 1.300. Eu tive uma acuracidade de 96,15%, o que superou a meta de 95%. E, consequentemente, aqui, ó, na análise dele, ele superou a meta. A meta está aqui embaixo e aqui em cima o que foi efetivamente contado. Digamos que eu contasse apenas 1.100 unidades desse material, tivesse uma falta aí de 200 unidades. Ele já não bate mais a meta, correto? O gráfico também já é alterado automaticamente e aqui o meu indicador de volume também. Digamos que fossem contados 1.270 unidades desse item. Ele já passou da meta e automaticamente esse gráfico já é atualizado. Beleza. Isso tudo, pessoal, são funções simples aí que eu ensinei também nas aulas anteriores. Soma, mínimo, máximo, maior A, menor A, PROC V, PROC H, PROC X, índice Corresp, tudo com funções básicas aí do Excel. Outro indicador foi o de custo de transporte. Passei também um indicador sobre taxa de atendimento de pedidos. Passei um indicador sobre coletas no prazo. Passei outro indicador sobre visibilidade dos estoques. Passei um indicador sobre custo de pedidos. E passei uma atividade. Vamos verificar essa atividade. A atividade estava de forma textual, isso para ver a análise crítica do leitor. Porque no cenário da operação, muitas vezes você como analista tem que ir lá e pegar esses dados e criar o indicador, né? Então aqui, ó, uma determinada empresa prestadora de serviços logísticos apresentou os seguintes dados operacionais: 65 caminhões carregados até às 6 horas da manhã, 68 entregas feitas no prazo, utilização de 500 posições pallets. No inventário físico, 400 SKUs apresentaram divergência em relação ao estoque lançado no sistema e 300 coletas foram realizadas no prazo. Sobre o tempo dos veículos nas docas, ó, veículo 1 chegou na doca 1h20 e saiu 1h18. Veículo 2 chegou na doca 1h45 e saiu 2h46. Então aqui eu tenho a relação de veículos, momento da entrada dele na doca e momento da saída. Aí outros dados, ó. A empresa possui uma frota total de 90 caminhões. No dia analisado foram expedidas 90 entregas para serem realizadas. Na sua área de armazenagem existem 600 posições pallets. A operação da empresa abrange 500 SKU do seu cliente. No período analisado, foram solicitadas 400 coletas. Então, aqui eu tenho o que foi executado e aqui eu tenho o que poderia ser realmente executado com base nos recursos que eu tenho. Depois, ó, eu tenho as metas para cada atividade dentro dessa operação.
A meta de carregamento no prazo, até às 6 da manhã, é de 85% dos veículos, né? Tem que ser maior ou igual a 85%. A meta de entregas feita no prazo tem que ser de, no mínimo, 95%. A meta de coletas realizadas no prazo também, pelo menos 95% das coletas. O tempo de permanência dos veículos nas docas tem que ser no máximo de 1 hora, não pode se passar disso. Passou disso, a meta não é batida. E com base nas informações, utilizando o Excel, crie os indicadores de desempenho para monitorar a operação da empresa. Aponte em quais indicadores a empresa obteve sucesso e, referente à permanência nas docas, quais veículos alcançaram as metas. Então, se eu analisar aqui, eu posso criar um indicador para cada uma das atividades. 65% dos caminhões foram carregados até às 6. Só que eu tenho um total de 90 caminhões. E a minha meta para carregamento no prazo é de 85%. Então, vamos lá como ficaria esse indicador. Carregamentos no prazo. Então, aqui eu tenho o indicador de carregamento no prazo, que calcula o percentual de veículos carregados no prazo acordado. A fórmula é o número de carregamentos no prazo, dividido pelo total de veículos, multiplicando por 100 para transformar em percentual, ou já formatando a célula aqui no Excel com o percentual, né? O indicador de desempenho para essa operação, conforme o texto está aqui, é de 85%. E no dia analisado, a empresa tem 90 veículos e foram carregados 65 veículos no prazo. Então, o meu KPI ficou em 72,22%, não batendo a meta. Por isso que eu coloquei aqui uma sinalização em vermelho, né, uma formatação, para já evidenciar que a meta não foi batida. Digamos que amanhã eu tenho os mesmos 90 veículos e 85 veículos sejam carregados no prazo. Eu terei um indicador de 94,44%, o que bate a meta, por isso que está em verde, sinalizando que está ok. E aqui, no meu indicador de volume, também eu tenho essa visualização, certo? Mas digamos que amanhã, na verdade, só 50 sejam carregados no prazo. Eu já não bato mais a minha meta. Então, eu posso analisar isso dia a dia, semana a semana, mês a mês. Aí, tenho que analisar o período conforme a necessidade da organização, certo? Vamos lá. Outro indicador que eu posso criar, com base nessas informações, é o de entregas no prazo. Aqui fala-se que 68 entregas foram feitas no prazo e no dia tinha 90 entregas para serem realizadas. E a meta de entregas no prazo é de 95%. Então vamos lá, indicador sobre entregas no prazo. Então, entregas no prazo. Calculo o percentual de entregas realizadas no prazo acordado. A fórmula, entregas realizadas no prazo, dividido pelo total de entregas, e eu multiplico por 100 para transformar em percentual. E a meta, conforme o texto, é de 95%. No dia 23, então, eu tinha 90 entregas e 68 foram realizadas no prazo, o que, consequentemente, faz com que o indicador não seja batido. Eu alcancei apenas 75,56%. Digamos que amanhã, no dia 24, 90 caminhões, 90 entregas eu tenha e realize 85 dessas entregas no prazo. Ainda não atingi a meta que é 95, ainda ficou em 94. Digamos que eu realize 87 entregas no prazo. Aí eu já consigo bater a meta, certo? Também posso analisar isso dia a dia, mês a mês, de acordo com um período interessante para a empresa. E eu tenho aqui também o meu indicador de volume. Digamos que eu mude a meta, que a empresa vê que não está batendo muito e resolva diminuir para 90%. Ok, a análise aqui estará sendo feita com base nela. Digamos que eu mude para 75%. Aqui já alcança a meta, correto? Vamos lá. Próximo indicador que eu posso criar aqui é o de utilização da capacidade de estocagem. Por quê? Aqui eu tenho informação que foram utilizadas 500 posições pallets, porém a empresa tem 600 posições disponíveis e
o indicador para esse processo é de 90% de ocupação. Isso porque a empresa ganha dinheiro alugando espaço. Se eu tenho meu espaço todo vazio, eu não estou alugando dinheiro, não estou alugando, não estou ganhando dinheiro e não consigo pagar os meus custos operacionais. Vamos ver esse indicador então de utilização da capacidade de estocagem. Indicador de utilização, calcula o percentual de utilização da capacidade. O cálculo é o espaço utilizado dividido pelo espaço disponível multiplicado por 100. Então, se eu tenho um espaço disponível de 600 posições e estou utilizando 500 posições, o meu KPI chega a 83,33%, o que não alcança a meta. Aqui, digamos que amanhã, das 600 posições, eu ocupe 555 posições. Aí sim, eu bateria a meta. Aqui do lado eu poderia criar uma coluna de status, com a função C, igual a C. KPI for maior ou igual a meta, ponto e vírgula. Sim, bateu a meta. Se não, não bateu a meta, certo? Certo? Aqui eu já tenho um status. Nesse dia eu não bati a meta e nesse dia eu bati a meta. Posso medir isso diariamente, bem tranquilo, usando funções básicas aí e aqui uma função C para ter o status se a meta foi batida ou não. Próximo KPI que eu posso criar aqui é o de acuracidade do inventário. Por quê? Aqui fala-se que 400 SKUs apresentaram divergência em relação ao estoque total lançado no sistema. Fala-se que eu tenho 500 SKU no meu sistema, no meu processo, e que a acuracidade do inventário deve ser no mínimo de 97%. Então vamos lá ver o indicador de acuracidade do inventário. Eu tenho aqui, a acuracidade do inventário, ele calcula o percentual de acuracidade do inventário, o que é feito com os SKUs em conformidade divididos pelo total de SKUs. E a meta é 97%. Então eu preciso ali do período, total de SKUs que eu tenho no meu processo, número de SKUs com divergência, número de SKUs em conformidade e vou ter o meu indicador aqui. Digamos que amanhã eu tenha meus 500 SKUs e apenas 20 apresentaram divergência, O pessoal recontou, reorganizou, ajustou tudo. Eu teria 480 SKUs em conformidade e ainda não bateria a meta, que é de 97, certo? Digamos que eu tenha apenas 10 SKUs com divergência, com diferença. Aí sim, eu bateria a meta. Poderia criar aqui do lado, mais uma vez, uma coluninha de status, ou essa formatação condicional já me mostra o que está crítico em vermelho e o que está ok em verde. Beleza, acuracidade do inventário. Próximo indicador é de coletas realizadas no prazo. Eu tenho aqui a informação de que 300 coletas foram realizadas no prazo, porém eu tinha um total de 400 coletas e o indicador de coletas no prazo também é de 95% no mínimo. Vamos lá. Coletas no prazo, então. Muito parecido com entregas no prazo, Calcula o percentual de coletas realizadas no prazo, isso como? Pegando o número de coletas realizadas no prazo, dividindo pelo total de coletas e multiplicando por 100. Eu tinha um total de 400 coletas que era para serem feitas, eu fiz 300 no prazo, então meu KPI é de 75%. Digamos que amanhã eu tenha 500 coletas, aumente o número de coletas, e eu realize 495 delas no prazo. Aí, eu já bateria a meta que é de 95%. Poderia colocar aqui também a coluna de status e fazer a função C. E aqui eu tenho o meu indicador de volume também. Digamos que apenas 400 sejam realizadas no prazo amanhã. Eu já não bato mais a meta e meu indicador de volume já diminui. Por fim, o último KPI aqui que a gente vai analisar desse exercício é permanência na doca. Eu tenho aqui os dados sobre os veículos que estão
passaram pelas docas lá de carregamento ou de recebimento. Tenho o veículo, poderia ser por placa, o horário da chegada dele na doca e o horário de saída dele da doca. Vamos lá ver esse indicador. Então, tempo de permanência na doca. Médio tempo de permanência dos veículos de transporte das docas de recebimento e expedição. O cálculo é a hora de saída da doca menos a hora de entrada da doca. Isso pode variar conforme o tipo de veículo, então eu posso criar um indicador desse para veículos de grande porte, carretas, enfim, caminhões, tocos e truques, vulques, entre outros, porque cada tipo de veículo cabe mais ou menos carga, então eu posso ter um tempo específico para cada modelo de veículo. O indicador é de 1 hora no máximo. Aí aqui eu tenho os dados dos veículos, né? Veículo, horário que ele entrou na doca, horário que ele saiu. Aqui o tempo de permanência. Eu vou medir, comparar o tempo que ele ficou com o tempo da meta. E coloco um status aqui se a meta foi alcançada ou não. Certo, pessoal? Então aqui, basicamente, criamos indicadores de desempenho simples, utilizando as funções básicas do Excel, né? Então, aqui dentro a gente tem a função soma, mínimo, máximo, média, conte C, conte valores, função C, função proc-V, função proc-H, função proc-X, e a gente pode usar até uma índice corresp. Posteriormente, podemos fazer uma tabela dinâmica, né? Conforme eu for fazendo esse indicador para mais dias, né? Mensal, de repente eu crio uma planilha para cada mês com esses indicadores, eu posso no final do mês fazer uma tabela dinâmica e uma análise rápida sobre o cenário daquele mês na minha operação. O vídeo sobre tabela dinâmica eu também já tenho um feito, no final vai estar o link aí. Espero que todos tenham entendido o processo de criação de indicadores de desempenho e consigam adaptar isso para a sua operação, para a sua realidade. Agradeço quem viu o vídeo, que gostou. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação. Peço que as dúvidas sejam colocadas nos comentários e muito obrigado por acompanhar aí nossa aula. Tchau, tchau.